Queridos, queridas, a paz do Senhor, desejando que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse devocional, mas que você seja abençoado com essa palavra. Eu quero que você medite comigo a parte A do versículo que está no capítulo 38 de Gênesis, versículo 26, parte A, que diz assim: ao reconhecê-los, disse Judá: mais justa é ela do que eu. Esta passagem na palavra de Deus se refere a Tamar. Quando Tamar é encontrada grávida de 3 meses e levam até Judá, seu sogro, a notícia de que ela está grávida. E ela, sendo viúva do seu segundo filho, quando Judá recebe essa notícia, Judá manda então que ela seja apresentada diante da sua presença para que seja apedrejada, para que seja queimada, porque ela então está incorrendo contra a memória de sua família. E ela apresenta 3 objetos que pertencem ao homem que é pai daquela criança. E quando ele vê aqueles 3 objetos que ela apresenta, que é o anel, o manto e o bordão, ele reconhece como sendo dele e diz então que ela é mais justa do que ele, porque ele havia feito uma promessa a Tamar e não a havia cumprido. Por isso então Tamar tomou a decisão que ela havia tomado. Então agora nós vamos olhar um pouco dessa história para que você seja contextualizado e compreenda o que aconteceu e compreenda também como Deus age em determinadas situações que parecem absurdas aos nossos olhos. Talvez você esteja vivendo uma situação que aos seus olhos parece absurda, uma situação que aos seus olhos parece que não tem solução. Mas Deus é o Senhor que trabalha na história, que reverte os quadros. Deus é aquele que sonda o coração e esquadria o rim. Nós precisamos voltar um pouquinho à história de José, quando José ele era odiado pelos seus irmãos, porque ele levava as más notícias daquilo que seus irmãos faziam até seu pai. E foi quando Judá teve a ideia de falar com seus irmãos de que deveriam dar cabo da vida de José e deveriam vender José aos ismaelitas que ali passavam. E assim aconteceu. O que acontece que nós vamos ver no início do capítulo, final do capítulo 37, início do capítulo 38, é que quando Jacó recebe a notícia de que José morreu e começa a sofrer, Judá não suporta essa ideia de que Jacó está sofrendo por José. E por não suportar o sofrimento de seu pai, Judá então vai embora. E ele se junta a um amigo seu, Adulamita, e lá ele vai para a casa de um homem e conhece a filha desse homem, que é uma cananita. Quem são os cananeus? Os cananeus eram os inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel, porque agora Jacó, ele já tem o seu nome transformado em Israel. Os cananeus é aquele povo que deu origem aos heveus, aos heteus, aos amorreus, aos filisteus, e aquele povo que era um povo que servia a Baal, que servia a Bel, que servia a Astarote, e povo que adorava, que sacrificava a esses deuses. Porém, alguns dos demônios que esses deuses acreditavam que existiam e que fazia mal e que punia a eles, era a infertilidade. E o que acontece? Quando Judá está nos campos trabalhando, se espalha a notícia entre os cananeus de que o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, pelejara contra os inimigos várias vezes e eles foram vencedores.
já correra a notícia de que os irmãos de Judá, os filhos de Jacó, haviam invadido a cidade, e quando os homens ainda sofriam com a dor de terem sido circuncidados por conta da violação da filha de Jacó, chamada Diná, eles entraram e mataram aqueles homens. Todo mundo tinha medo de Jacó, todo mundo tinha medo de Judá. E diz a Bíblia que Judá, passando naqueles campos, ele viu Tamar. E quando ele procura o filho de Tamar, você pode acompanhar isso no início do capítulo 38, quando ele viu Tamar naquele campo, ele escolhe Tamar para seu filho mais velho. Judá, então, estava casado com uma mulher cananita, que tem 3 filhos, Onã e Selá. E a Bíblia diz que era um homem mau. Quando você vai procurar a história que vai apoiar a Bíblia, você vai encontrar que era espancador, ele era beberrão, ele era um filho desobediente, o Onã era igual. Você, com isso que eu já fiz aqui, falei para você de pano de fundo, você vai ver que ele era idólatra, sacrificador, ele não temia a Deus. E Judá vai juntar sua vida a uma mulher que tem esses princípios. E é isso que ela ensina para os seus filhos. Você vê o jugo desigual. Você vê a consequência de uma pessoa que teme a Deus juntar-se a uma pessoa que não teme a Deus, a uma pessoa que não tem princípios. E ali começa essa família dessa maneira. E quando Judá vai falar com o pai de Tamar, a mãe de Tamar tem 6 filhos e 5 filhas. É importante você saber que a palavra Tamar vem de tamareira. E a tamareira é uma das árvores símbolos de Israel. Ela é uma palmeira, ela é uma palmeira firme, é uma palmeira que tem raízes profundas e eretas, e também ela dá muitos frutos, ela dá frutos em penca. E por que o nome de Tamar é Tamar? Porque ela vem de uma família que é muito fértil e fecunda. Então isso significaria que Tamar também seria uma mulher fértil. E quando Judá vai escolher Tamar, o que acontece é que ele vê uma moça doce, ele vê uma moça amorosa e ele vê uma moça que vem de uma família fértil. Então ele pensa, essa moça é o que eu preciso para dar jeito no meu filho. E pergunta para o pai, posso levar essa moça? Acerta um dote. E no dia seguinte, diz as histórias que apoiam, as histórias teológicas, as histórias geográficas, a geografia histórica, que ele, no dia seguinte, ele leva Tamar. E Tamar, o termo que a Bíblia usa, escolheu uma mulher no sentido genérico. Mas, na verdade, a história diz que Tamar era uma menina que acabara de ficar mocinha, acabara de iniciar o seu ciclo. E ela vai para a casa de Judá, conviver com a mulher de Judá e conviver com esse filho que já é um homem feito, um homem mau, um homem que tem uma vida devassa, uma vida de vícios. Ao longo da história, essa mulher, ela está acompanhada desse marido, mas ela é espancada, ela é desrespeitada. A história nos conta que na noite de núpcias, ela já sofre uma primeira violência. E assim ela passa durante algum tempo, até que Deus, vendo a violência, Deus se desagrada de e a Bíblia diz que Deus mata E aí vem Onã. A Bíblia nos fala de alguma coisa chamada lei do levirato. Essa lei foi uma lei estabelecida por Deus, que quando a mulher se casava com um homem, esse homem vindo a morrer, o seu irmão mais velho, o seu parente mais próximo, se casava com a viúva e suscitava filhos dessa viúva. O primeiro filho, ele levava o nome e a herança do filho mais velho. Qual era o objetivo disso? Que quem morria não deixava
de levar uma descendência, de ter um filho, e a viúva era preservada, ela não caía na amargura, ela não ia para a rua, ela não era devolvida, ela tinha o seu direito, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, porque ela já deixara a casa do pai. E Judá então diz para Onã, olha, você agora tem que casar com Tamar e suscitar a descendência do seu irmão. Mas Onã foi criado pela mulher de Judá. Onã era igual a Er. E a Bíblia diz que quando ele ia ter relacionamento íntimo com Tamar, ele jogava o sêmen do lado de fora, porque ele não temia a Deus, ele era egoísta, ele não queria levantar a descendência do seu irmão. Os outros filhos seriam seus, mas ele era tão violento, ele era tão mau, e Tamar era igualmente espancada, era igualmente tratada mal, maltratada pela sua sogra, maltratada pelos seus cunhados, maltratada por aquele que agora era seu marido. E Judá perde também o seu filho, porque Deus também mata Onã. E ao invés dele acolher a sua nora, ele despede-a, mandando que ela volte para a casa do seu pai. Aquela moça, ela sai honrada de casa e ela volta desonrada, violada, violentada, maltratada, espancada, acabada. Porque ela era tratada pior do que uma prostituta naquela casa. Ela tinha o papel de esposa, mas ela não tinha nenhum valor. E ela diz, e o terceiro filho? O terceiro filho tinha a idade que ela tinha quando ela saiu de casa e foi ser mulher de Er. E Judá diz, meu filho é ainda um menino. Ele não pode se casar. Você volta para a casa do seu pai, que quando ele tiver a idade de se casar, eu mando buscar você de volta. E ela volta envergonhada. O tempo passa. Quando Judá tem que ir ver o rebanho, ele tem que ir repartir, tomar conta daquilo que ele vai fazer, tem responsabilidade profissional, alguém avisa Tamar. Por que alguém avisa Tamar? Porque todo mundo sabe da vergonha que ela passou. E ainda não tinha lei de Moisés. Como não tinha lei de Moisés, não era pecado cunhado casar com cunhada. Tanto é que essa era a lei do levirato. O irmão tinha que casar com a esposa do falecido. Não era pecado, esse incesto não existia nessa formalidade que nós conhecemos hoje em dia. Como alguém sabia, avisou para ela. Ela se despe da sua viuvez e se disfarça de prostituta. E ela então se deita com o seu sogro e engravida dele. É tão interessante essa história que Tamar se despe da sua vergonha e dentro daquele contexto histórico, daquele contexto geográfico, daquele contexto religioso onde ela vivia, ela engravida e a Bíblia diz que nunca mais Judá toca em Tamar. E quando ele sabe da gravidez, que ele quer puni-la e ela apresenta aquilo que ele deu por empenho, garantindo que ia recompensá-la por aquela noite, porque ele se deita com ela e ele não vê o seu rosto, ele não sabe que é sua nora. E ele reconhece os seus pertences, ele diz, mais justa é ela do que eu. E ela tem filhos gêmeos, 2 filhos ela tem. E da descendência de Tamar e de Judá, vem as tribos do sul, a tribo de Judá, da qual Jesus é descendente, da qual Davi é descendente. Porque Deus transforma a desgraça em bênção. Deus transforma a vergonha em honra. Eu não sei qual é a vergonha, qual é a desgraça que você pode ter sofrido, mas eu quero dizer para você que Deus hoje pode estar dando um basta. Eu não sei a que tipo de vexame você pode ter se submetido, a que tipo de humilhação você pode ter se submetido. Mas Deus hoje pode estar dizendo um basta para você. Deus hoje pode estar dizendo para você, hoje é o dia que eu vou te exaltar. Guarda aquilo que eu tenho te dado, porque eu vou te abençoar. Deus seja contigo. Deus te honre. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.